bem-vindo ao nosso curso O Fermento, a prática formativa de Jesus. Hoje a nossa 7ª aula, ser formador no formador Jesus. O que vai iluminar esta nossa aula, que vai nos ajudar a entender como ser formador no formador Jesus, é a palavra de Deus. Trecho tirado lá de Mateus 23, de 8 a 12, quando Jesus, falando com seus discípulos, vai dizer assim: quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis Pai, pois um só é o vosso Pai, o Celeste. Nem permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então, o Senhor vai trazer para nós aqui alguns títulos, algumas coisas que as pessoas, assumem como título: mestre, pai, guia, que para nós é tudo dom de Deus. Não há mestre, não há pai e não há guia se não for da vontade de Deus. Ele nos constitui como pais, aqueles que têm filhos, aqueles que dirigem espiritualmente, são pais espirituais, mestres, aqueles que ensinam, aqueles que formam, guias, aqueles que mostram caminhos. Todos estes são o que são em Deus, para Deus e pela misericórdia de Deus. Então, o verdadeiro formador, ele é aquele que serve, aquele que reconhece que a graça vem de Deus. Não ele dá esse título a si próprio, mas vem da vontade de Deus, vem do alto. Como disse Jesus lá também para Pilatos: toda autoridade me foi dada no céu. Ou seja, se aquela autoridade não fosse dada a Pilatos, ele não teria autoridade ali na terra sobre a vida de Jesus. Então, quando o Senhor nos dá autoridade sobre aqueles que Ele coloca na nossa vida e no nosso caminho, é porque é tudo graça de Deus. É por graça que somos mestres, pais, guias. Quando nós olhamos para o momento, para a sociedade do momento, quando nós olhamos para aqueles que se dizem mestres, que se dizem guias, Hoje a gente usa o termo aí de influencer no digital, muitos deles, ou até no presencial, coaches e por aí vai. Essas pessoas têm o costume de exaltar a si mesmo. E aquele que exalta a si mesmo, ele, quando exalta, ele leva à própria queda. Por quê? Porque a própria palavra diz: não podemos dizer que somos rabis ou mestres por nós mesmos, nas nossas próprias forças, nossos próprios conhecimentos, pois tudo é dom de Deus. Então, quando a gente se arroga para nós esses títulos, nós então estamos dizendo a nossa própria queda, o motivo da nossa própria queda, pois não é assim o pensamento de Deus. Não é assim aqueles que Ele quer fazer ou levar a conduzir os seus filhos aqui na terra. Então é a humildade que abre caminho para que Deus atue e gere vida por meio da pessoa. Para gerarmos vida naqueles que o Senhor coloca nas nossas mãos, é preciso a humildade. No exemplo do próprio Cristo, que veio ao mundo por escolha de Deus, simples, numa manjedoura, pequeno, e foi fazendo no testemunho da sua vida que os outros tivessem vida, até o último instante, quando ele, no testemunho seu, entrega a sua vida para que outros tenham vida e a tenham em abundância. Então, a humildade é a característica principal dos mestres, porque quanto mais humildes nós nos tornamos, e aí a gente pega a vida dos santos, daqueles grandes mestres,
que levaram outros de sua época, instruíram os nossos doutores da igreja, que instruíram, que deixaram legados de formação para a nossa Santa Igreja. Quando nós pegamos os exemplos deles, nós vemos que eles não arrogavam para si os títulos de mestres, mas eram humildes em reconhecer a sua pequenez. E justamente reconhecendo a pequenez de suas vidas é que Deus trabalhava grandemente. Porque aquele que é humilde, aquele que se humilha, ele reconhece esse pequeno, então ele favorece a ação da graça de Deus. E é aí que nós conseguimos formar, porque é pela força da graça é que nós conseguimos levar pessoas a realmente ter vida, ou seja, a gerar vida verdadeira na vida dessas pessoas, a fazer com que elas realmente cresçam espiritualmente. Então, o discípulo formador, ele não quer ser mais do que o seu mestre, mas ele deve procurar um caminho de imitação, de ser como o mestre, sabendo que é difícil, que não vai chegar à igualdade de Cristo, mas nós temos que buscar ser como o mestre. Por quê? Porque esse ensino, essa formação, essa palavra não é nossa, mas anunciamos a palavra que o Senhor nos deixou. Ensinamos a palavra que o Senhor nos deixou com coragem, como na palavra de Mateus, que vai dizer, sobe os telhados e anuncia, por quê? Porque é algo maravilhoso, que transforma a nossa própria vida na humildade, e aí a gente entende que é importante que outros também tenham essa experiência. Mas, ao mesmo tempo que não podemos nos arrogar e ser um pensamento altivo, de exaltação nossa própria, ao mesmo tempo também não podemos enterrá-lo. A humildade que gera a ação de Deus, a humildade que deixa Deus trabalhar, não aquela falsa humildade que paralisa, que na verdade não é humildade, mas é um complexo de inferioridade e que paralisa a ação de Deus em nós. Também não devemos ir para esse extremo. Por quê? Porque se nós escondemos o dom, enterramos o dom, como na parábola dos talentos, então nós não fazemos frutificar aquilo que Deus quer de nós. E ao mesmo tempo que nós não estamos exaltados, mas também não deixemos enterrados o dom. É o equilíbrio, é o caminho do meio sempre no Senhor. O equilíbrio, a humildade que deixa a graça fazer acontecer a vontade de Deus em nossa vida, colocando a serviço. Mesmo sabendo das nossas limitações, nos colocamos no mar da graça de Deus, na onda da graça que vai nos levando para que outros possam ter a experiência da palavra que não é nossa, é do Senhor, mas que gera vida em suas vidas. Então precisamos viver com responsabilidade, com testemunho, não enterrar o talento, mas frutificar, mas produzir frutos nele não para a nossa glória, mas para a glória do nome de Deus. E é importante, para que nós possamos ser formador no formador Jesus, vendo essa dualidade, não ser aquele que se exalta, mas não ser aquele que enterra o seu dom, é preciso entender alguns conceitos e alguns termos. Por exemplo, quem é o formador? Quem é aquele que forma? Olha, olhando para a nossa vida, para a realidade da nossa vida, para a nossa sociedade, nós podemos entender que há vários tipos de formadores na nossa vida. Por exemplo, os pais são formadores, porque eles vão ajudar a criança, eles vão fazer a criança crescer. Quando você pega a palavra de Lucas 2, que vai falar ajudar a crescer em sabedoria, estatura e graça, quem contribui nessas três áreas é formador. Então, os pais e as mães, no caminho ali da criança, do seu crescimento, da sua vida, na sua adolescência, na sua juventude, com o testemunho, com o caráter, com o cuidado. Eles são os formadores principais. Os familiares que contribuem na formação, padrinhos, tios, que cuidam, avós, que contribuem na formação daquela criança, no caminho, no itinerário de vida daquela criança, também são formadores, pois fazem crescer em sabedoria, em estatura e em graça, ou deveriam fazer crescer nessas três áreas. Mas também aqueles educadores, em todos os níveis,
no nível básico, no nível médio, no nível superior, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, em todos os níveis de educação que nós estamos, na teoria, a esperança era que esses educadores fossem formadores. Formadores de consciência, formadores intelectuais de conteúdo, para que esse conteúdo nos ajude a tomar as decisões na nossa vida, de convívio, de ética. Então, são formadores também aqueles que nos educam ao longo da nossa vida, ou é o papel que se espera deles. Também, dentro do contexto de igreja, os conselheiros, os evangelizadores, aqueles que nos ajudam na caminhada de fé, a hierarquia da igreja, os sacerdotes e bispos, formadores por excelência, mas aqueles leigos enganjados que também nos ajudam nos movimentos, formações na pastoral, em como também evangelizar, nos movimentos, tudo isso também faz parte da formação. Então, o formador, conforme lá em Daniel capítulo 12, versículo 3, é quem conduz outros na justiça. Daniel 12, 3 vai dizer assim: os que tiverem sido inteligentes fulgirão como o brilho do firmamento, e os que tiverem introduzido muitos nos caminhos da justiça luzirão como as estrelas com um perpétuo esplendor. Ou seja, não só inteligente para mim, porque para mim eu posso brilhar no firmamento, como diz a palavra, mas introduzir muitos outros com essa inteligência que Deus me deu no caminho da justiça. Então, a formação ela vai colocar a pessoa no caminho da justiça, principalmente. Crescendo em sabedoria, estatura e graça, eu coloco a pessoa no caminho da justiça. Ou seja, a saber o que é justo, o que é correto, e sabendo isso, na verdade, buscar viver. Ou seja, com aquilo que eu formo ou com aquilo que eu sou formado, eu tomo decisões, eu busco caminhos, eu cresço na vida de fé e na caminhada rumo ao Senhor. Então, o formador é esse que conduz a esse caminho da justiça, em sabedoria, estatura e graça, em todas as variáveis da nossa vida. Mas, o que é formar? Se esses são os formadores, o que é formar? Quando a gente fala de formar, a gente lembra de forma, de formato. E a gente pode até fazer essa analogia quando a gente fala que formar, num contexto de igreja, religioso, é colocar na forma de Cristo, ou seja, para a pessoa ser cristão, ou seja, para ser outro Cristo. Mas não podemos confundir formar com moldar em formas do enquadramento humano, ou seja, em estereótipos, em modelos mentais, modelos de pessoas, porque cada um é único no projeto de Deus. Então nós precisamos ajudar a cada um a realizar a sua vocação em Deus. Formar não é enquadrar em estereótipos, em modelos mentais, em aquilo que a gente pode supor. Não, cada um é único. E Deus tem um plano para cada um projeto para cada um. Então é ajudar cada um a realizar a sua vocação em Deus. A não só descobrir a sua vocação, mas a descobrir e ter disposição em realizar a vontade de Deus na sua vida. Formar, então, é educar para o caminho da justiça, como nós vimos em Daniel, para que a pessoa possa viver o reino e, ao mesmo tempo, a vontade de Deus. Viver o reino aqui na terra, a antecipação do reino de Deus, é a vida em Deus verdadeira na terra que conduz ao céu. E buscando e procurando sempre a vontade de Deus. Algo que é difícil de se encontrar. Por isso é preciso o caminho, é preciso na graça de Deus, os guias, os pais, os mestres, para que a pessoa possa caminhar na vontade de Deus. Então, todos somos sempre formandos e formadores ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que contribuímos com outros, outros continuam contribuindo conosco. Por isso não podemos nos arrogar sermos os mestres, porque quando fazemos isso nós estancamos a nossa formação, porque achamos que já sabemos o suficiente.
E quando nós enterramos o nosso dom, nós menosprezamos o potencial que Deus espera de nós para ajudar os outros. Portanto, somos sempre formandos e formadores, ajudando outros e continuando sendo ajudado por outros nesse caminho de crescimento da fé, sabendo que nada sabemos, mas queremos saber de Cristo. O objetivo final sempre da formação, do que é formar, vai ser conduzir cada pessoa à maturidade de Cristo, conforme Colossenses 1:28. Conduzir as pessoas a essa maturidade de Cristo. Ou seja, a ser outro Cristo, a ser um cristão, outro Cristo. Assim, nessa forma do caráter de Cristo, não humano em si, não estereótipos humanos, mas ser outro Cristo na minha individualidade, do jeito que o Senhor me criou e sonhou e planejou ser a minha vida. E como que nós formamos? Como que nós devemos formar? Se o formador são vários aspectos da nossa vida, se o que é formar é conduzir esse caminho da justiça, como nós vamos fazer isso? O formador, ele vai ensinar com a vida, com palavras, com gestos, com escolhas e testemunho. Porque é no conjunto desses fatores que as pessoas darão crédito àquilo que nós falamos, a partir daquilo que nós vivemos, gesticulamos, fazemos, escolhemos. Então, o formador, ele ensina com a vida. O verdadeiro mestre ensina com a vida. Jesus ensinou com a vida. Os mestres gregos do passado, do ensino passado, ensinavam com a vida. Nós perdemos hoje a referência do ensino com a vida e deixamos só para o conhecimento, para aquilo que sabemos, mas é preciso formar com a vida. Em Lucas 6:45 vai dizer: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso a formação ela tem que brotar do coração, brotar das experiências, dos sentimentos, claro, não daquilo que a gente acha, mas a emoção, os sentimentos enraizados na experiência da palavra, na experiência de Cristo, que vão projetar a palavra que vamos dizer a partir da experiência interior do coração. Então, quanto mais experiência espiritual e humana, mais o formador enriquece o formando. Quanto mais experiência nós temos com o Senhor, com a vida em Deus, com as pessoas de Deus, quanto mais nós nos relacionamos segundo a vontade de Deus, mais nós conseguimos enriquecer a vida do formando. Porque mais experiências nós trazemos para a teoria da formação. Então a relação formando-formador, ela deve gerar vida. Como São Paulo em suas comunidades. 1 Coríntios 4:15, ele fala de uma coisa muito interessante. Ainda que tivesseis 10.000 mestres em Cristo, não tendes muitos pais. Eu vos gerei em Cristo Jesus. Ou seja, São Paulo gostava de fazer essa comparação da paternidade. Essa fala que Cristo colocou, no início que nós falamos, da paternidade. Então, paternidade espiritual. O formador é o pai espiritual daqueles que o Senhor coloca no seu caminho. Porque muitos mestres, e os mestres de hoje, eles não são como os mestres de antigamente, que entregavam as suas vidas para o formando, mas eles querem só transmitir informação, conteúdo, e falta uma paternidade, ou seja, aquele que pega na mão, aquele que acompanha o crescimento, que ensina a andar de bicicleta, que corrige na hora dos erros, que orienta na hora das dúvidas. Então, 10.000 mestres, mas não tem de muitos pais. Precisamos ser esses pais. Como formar? Sendo pais espirituais daqueles que o Senhor nos confia. Mas, entretanto, a primazia sempre será a palavra de Deus. Isso temos que deixar claro na formação. Porque erraremos. Nós erraremos. Os formadores errarão. E quando isso acontecer? A primazia é sempre da palavra. Mesmo quando o formador falha, o formando deve seguir a palavra. Nos lembra muito Mateus 23, quando Jesus vai dizer que os
Os fariseus se colocavam na cadeira de Moisés, mas não faziam como Moisés. Então Jesus dizia: faça o que eles falam, mas não faça o que fazem. Então a palavra de Deus, ela tem que ter primazia, porque os formadores vão errar e nós não podemos nos decepcionar com os erros dos formadores. Embora cada formador tenha que se esmerar em fazer muito a vontade de Deus para ajudar com seu testemunho a formar o outro, fatalmente nós vamos errar. Todos vão errar. E quando nós errarmos, nós temos que deixar esse ensino. A primazia sempre é da palavra, para que não se perca nenhum daqueles que o Senhor nos colocar. Hoje há uma dualidade para compreender formação, para ser o formador no formador Jesus. Por quê? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós temos um excesso de informação, mas pouca formação. Informação, ela é quantitativa. São dados recebidos. São dados despejados do ambiente, da história, dos relacionamentos, da mídia, de tudo aquilo que nós temos contato. São uma infinidade de dados que não são processados por nós. Isso é informação. Agora, a formação, ela já é qualitativa. A partir das informações que recebemos, a gente vai integrar o que nós aprendemos à nossa vida, oferecendo critérios de discernimento e maturidade nas decisões. Vamos decidir a partir daquilo que nós aprendemos e que tocou a nossa vida e a nossa história. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, hoje há muita informação, mas pouca formação. Por quê? Porque não há uma integração entre o aprendizado e a vida para oferecer critérios de discernimento, de tomada de decisão com maturidade. Então a formação, ela vai ajudar a gente a tomar decisões responsáveis e crescer na vocação humana e divina, ou seja, sempre decisões que vão nos ajudar na caminhada para a eternidade, para o céu, para ser um cristão verdadeiro e autêntico, que transforma a vida, a sociedade à sua volta. Como o Vaticano II vai nos orientar, formar é aprender a penetrar mais profundamente no mistério e reconhecer a ligação entre as verdades da fé e a realidade da vida. Então, ou seja, tem que conhecer profundamente o mistério para entender o seu nexo com a vida, entre a verdade da fé e a realidade da vida, para que assim nós consigamos não ficar numa utopia de conhecimento, mas esse conhecimento tem razão e verdade em nossa vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós somos chamados hoje a ser formador no formador Jesus. Não exaltar a nossa formação como sendo nós os formadores, nós os mestres, mas ao mesmo tempo não enterrar também o nosso talento, para que possamos contribuir na graça, a partir da graça, empurrados pela graça e pela vontade de Deus, ajudar cada um a descobrir a sua vocação, conduzir os irmãos no caminho da justiça, ser pais espirituais que ajudam eles a encontrarem o seu caminho e assim ajudar o reino de Deus a crescer com outros Cristos que estão na forma de Cristo, mas não na forma de estereótipos humanos, mas naquela que é na individualidade, no ser único de cada um, responder ao chamado de Deus, à sua vocação. Que sejamos nós, formadores no formador Jesus, aprendendo dele que a humildade exalta o poder de Deus através da nossa fala, dos nossos gestos e da nossa vida, do nosso testemunho, para que a experiência com o Senhor ajude nossa boca a falar daquilo que enche o nosso coração. A experiência do Senhor através do batismo no Espírito Santo. Que você seja esse formador, para que, imitando Jesus, leve outros à caminhada de maturidade, sabedoria, estatura e graça
para a eternidade. Deus te abençoe.